Hora de falarmos aqui da pandemia, isso porque a Organização Mundial da Saúde divulgou uma mensagem otimista nesta semana quanto à pandemia na Europa. Para o órgão, o continente se encaminha para o fim da pandemia, muito por causa da proteção das vacinas contra a doença. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o médico infectologista e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Dr. Roberto Medronho, que gentilmente atende aqui à CNN. Dr. Medronho, como vai? Bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia, Roberto. Bom dia, Lisa. Bom dia a todos. Qual é a avaliação que o senhor faz dessa declaração ou dessa expectativa, né, da Organização Mundial da Saúde? Lembrando que foi uma fala do diretor para a Europa da OMS e o Hans Kluge, que disse exatamente que a Europa poderia estar entrando num cenário de convivência mais, entre aspas, normal com o vírus. Doutor Medronho, pode ser perigoso ou não? Ele fala isso baseado, na Omicron, que tem realmente uma virulência menor do que as outras cepas e da alta cobertura vacinal de parte da Europa. O leste europeu ainda está precisando avançar muito na sua vacinação. Mas, Roberto, eu tenho muita preocupação com isso, porque não adianta só a Europa ficar plenamente vacinada. Nós temos hoje no mundo 10% apenas da população que vive em países de baixa renda com pelo menos uma dose. Então, esses lugares, eles são uma grande fonte de novas variantes. Se nós tivermos uma variante que escape dos anticorpos vacinais ou mesmo conferido pela imunidade natural e seja mais agressiva do que a Omicron, nós poderemos ter novamente uma nova onda. Eu não estou querendo ser pessimista nem cavaleiro do apocalipse. Todos nós temos que estar muito esperançosos do fim da pandemia, e que virá, eu não tenho a menor dúvida. Mas, para que isso efetivamente ocorra, o mundo inteiro tem que estar vacinado. Eu costumo dizer, ou vacinamos todos, ou não sairemos tão rapidamente dessa pandemia quanto pretendemos. E quando a gente fala a respeito das variantes, tem uma dúvida que costuma rodar por aí, doutor Roberto, que é, nós estamos vivendo esse momento de Ômicron. E onde é que está a Delta? E onde é que está a Gama? Para onde é que ficaram essas variantes? Elas continuam naturalmente circulando ou também naturalmente elas vão sumindo quando outras variantes surgem? Nós temos um problema em relação a SARS-CoV-2, porque ele também pode infectar animais, Ele veio do animal para o homem, mas também pode infectar animais. Isso não é uma notícia boa. Nós conseguimos erradicar a varíola porque ela só infectava humanos. Então, ela ainda continua circulando, essas cepas, mas em muito menor quantidade, algumas talvez nem mais. A cepa originária, lá de Wuhan, essa não existe mais. Mas o grande problema é que a própria Ômicron já tem uma variante, que é a BA.2, que parece que não é nem tão semelhante à Ômicron. Alguns virologistas acreditam que deveríamos chamar de uma nova, novo letra grega. Então, isso é preocupante. Mas parece que esta cepa, esta BA.2, ela é ainda bem menos virulenta, semelhante à virulência da Ômicron original e também porém, mais infecciosa. Se as próximas variantes forem cada vez mais atenuadas, provocar cada vez menos doença grave, há uma possibilidade do fim da pandemia. Mas essa teoria não existe. As variantes, o vírus, ele muta de forma aleatória. Então, tanto pode vir uma variante menos grave, mas em algum momento poderá surgir uma variante mais grave. Não temos como prever, não tem condições de prever isso. O que nós precisamos é realmente ampliar a vacinação do mundo inteiro. Sem isso, teremos mais dificuldades em ter o fim da pandemia. O exemplo da África do Sul. Lá tem uma resistência muito grande à vacinação, então foi lá que surgiu a Ômicron, foi lá que identificou pela primeira vez a variante da Ômicron. Então, se nós não tivermos essa cobertura vacinal, teremos mais dificuldade. Então, o que eu digo é que a mensagem da Europa é muito otimista, mas parece que também não leva muito em conta o mundo globalizado, E, consequentemente, isso pode trazer problemas.
Pois é, o senhor chama atenção aí para esse impacto, não só a África, mas as Américas também. A gente tem um sério problema de vacinação uniforme, né, da sua população, nos países das Américas também. Agora, o Hans Kluge ele disse o seguinte, a gente tem uma combinação de fatores na Europa que nos levam a pensar isso. Ele chamou a atenção para vacinação, talvez a menor a menor letalidade da Omicron e também o fato de estarem saindo do inverno os europeus neste momento. E ele disse, talvez seja uma trégua para a gente assumir o controle em relação à pandemia. O que é, entre aspas, doutor Roberto, esse assumir o controle? Quando é que você, como autoridade de saúde, passa a ter um controle de uma pandemia como essa que nós estamos verificando e que não conseguimos sair há 2 anos, hein? Sim, a grande questão lá na Europa é o fim do inverno. Realmente, como qualquer doença respiratória, ela é muito mais transmissível durante o inverno. E aí, neste período de trégua, vamos chamar assim, se não houver uma nova variante, há a possibilidade de você assumir este controle sim, a doença tornar-se-á endêmica. O que é uma doença endêmica? É uma doença que não tem grandes flutuações, não tem picos em determinados momentos. Acredito que a Ômicron tenderá a ser uma doença sazonal, maior no inverno, seja aqui no hemisfério sul, seja no hemisfério norte, mas o grande problema é que, como temos muitas pessoas não vacinadas, o que seria uma endemia aceitável do ponto de vista social e mesmo do ponto de vista ético, né? Por exemplo, a gente aceita que a malária mate 600 mil pessoas no mundo. A gente aceita que a tuberculose, são 2 endemias, mate 1,5 milhão de pessoas por ano no mundo, né? E pouca gente fala da tuberculose. No Brasil, morre mais de 5 mil pessoas. Então, essa discussão ela é uma discussão que envolve questões da área de sociologia, da psicologia, inclusive da área ética, né? Se a gente aceitar que vai ter uma endemia, mas com um número elevadíssimo de óbitos, a gente vai ter que, eu diria que nós não aprendemos nada com essa pandemia. E ela veio nos mostrar a fragilidade do ser humano, ela veio nos mostrar que o modelo de desenvolvimento econômico no mundo inteiro, ele não é sustentável, ela veio nos dizer que nós precisamos exercitar um pouco mais a solidariedade entre nós, porque estamos todos na mesma nave chamada Terra. Pois é, doutor Roberto, quando a gente observa essa questão da equidade, né, do acesso à vacina, ou uma democracia, ou uma visão mais solidária, né, qualquer que seja a palavra que a gente aplique aqui, é difícil encontrar um meio termo, porque cada país querendo salvar o seu povo e cada pessoa querendo se salvar também, apesar de existirem algumas adversidades que a gente, né, nem Freud explica. Como é que distribui de maneira igualitária uma vacina, não é? Porque você tem um país como o Brasil já aplicando 3ª, pensando em 4ª dose, e outros países neste nosso mesmo planeta que simplesmente não têm acesso à vacina. De quem deveria haver, se é que existe esse alguém, apesar da OMS estar ali posicionada, não é como uma figura central de sugestões quanto ao cuidado da pandemia, continua sendo da OMS essa capacidade ou condição de conseguir tocar os corações, assim, digamos, do mundo inteiro para ser um pouco mais igualitária a distribuição de vacina? Sim, a OMS, como um braço da ONU, ela tem a função de orientar as políticas de saúde de uma forma global, mas ela não tem nenhum poder sobre os estados nacionais. E é assim que é no mundo democrático. Não queremos um poder central mandando em tudo, né? Por outro lado, nós precisamos discutir, eu acho que este é um debate que é necessário, né, sobre a questão da detenção das patentes. É óbvio que as patentes são fundamentais, porque se a indústria também descobre e depois quebra-se a patente dela, ela não tem o retorno desse investimento, ela, na verdade, não vai querer mais pesquisar. Por outro lado, eu acredito que as grandes farmacêuticas já têm um lucro, já receberam de volta o que investiram e ainda com um lucro elevadíssimo. E aí eu acho que tem que se discutir, mesmo que seja com alguma compensação, porque só teremos uma produção em escala mundial para sairmos logo dessa pandemia se os estados, como o Brasil, tem capacidade para produzir vacina de mRNA, que é RNA mensageiro, vacina de vírus vivo inativado, como é a Butantan, a AstraZeneca, e até
outras mais, tem outros países que poderiam, desde que tivessem acesso, né, ao modo de produção que é detenção das farmacêuticas. Então, o que eu acho que precisamos ter no mundo é uma discussão também ética sobre isso. Até que ponto vale ter o lucro das empresas, né, sobrepujando o sofrimento muito grande do mundo todo. É o que eu digo, não acho que elas devam não ter nada, elas têm que ter o seu lucro, é um país, estamos no mundo capitalista, mas eu acho que temos que ter uma regulação um pouco melhor sobre isso. Se houver uma distribuição das patentes, né, uma quebra das patentes para que os países produzam, sairemos muito mais rapidamente do que ainda esperando só as farmacêuticas distribuírem e produzirem suas vacinas. Doutor Roberto, qual é o olhar que o senhor tem aqui para o Brasil? À medida em que tivemos nos últimos dias um aumento no número de casos, infelizmente o número de mortes também aumentando, chegou a passar aí da barreira dos 1.000 diários novamente, e é algo que nos assusta, porque tivemos um momento terrível no ano passado em relação à pandemia. Como é que o senhor vê esse momento em que a Ômicron está em todo o mundo e aqui no Brasil também, e a gente tem essa elevação no número de casos? Tende-se a chegar a um platô, a daqui a pouco a gente voltar a ter uma tendência de queda de casos? Qual é a avaliação que o senhor faz? Bom, em primeiro lugar, preocupante, né? O fato de ter 1.006 óbitos registrados ontem significa que caíram 6 aviões, né? Imagina o impacto que teria no Brasil se nós tivéssemos 6 aviões caindo. E o que eu costumo dizer é que muitas vezes, apesar desses 6 aviões, 5, 6 aviões caindo, tem uma fila de pessoas querendo viajar no próximo voo. Isso não aconteceria se fosse efetivamente um avião, né? Obviamente. Mas o que a expectativa em vários lugares, Rio e São Paulo, já está havendo um decréscimo do número de casos, mas a pandemia ela migra no território, né? Ela vai estar em alguns estados, mesmo em algumas regiões do próprio Rio de Janeiro, está se elevando. Então, por isso, nós teremos um pico no Brasil como um todo um pouco mais prolongado. O grande problema, este é o principal problema, esta é uma pandemia, atualmente, os casos graves são de não vacinados. Nós temos como se tivéssemos 2 doenças. A doença no vacinado de evolução muito favorável e a doença no não vacinado, na maioria das vezes, provocando óbito. Então, o risco de você evoluir ao óbito não tendo vacinado é quase 40 vezes, 4.000%. É muito maior do que quem se vacinou. E a gente ainda tem uma resistência por parte de várias pessoas da população a vacinação, além do que também tem a dificuldade de acesso. Em alguns lugares a vacina não está chegando, em outros está acabando, como a vacina de criança aqui no Rio de Janeiro. Então, nós precisamos ter uma estratégia de ampliar cada vez mais a vacinação no nosso país para evitar esse número de óbitos. Doutor Roberto Medronho, médico infectologista, muito obrigado por atender à CNN. Um bom dia para o senhor. Bom dia, bom sábado e bom final de semana para você, para a Elisa e para todos. Muito obrigado. Muito obrigada. Recado importantíssimo, né, Elisa, quando o doutor Roberto chama atenção para a questão da vacinação, da imunização, que é o que vários outros colegas dele acabam dizendo para a gente quase que diariamente, parece um mantra, né? Se você está vacinado, a tendência de você ter complicações nesse momento com a variante Ômicron é muito menor do que quem não tomou a vacina ou não completou o ciclo vacinal.